E falta quase uma semana para a estreia do Santos no Campeonato Paulista contra o Mirassol, com horário alterado. Antes estava marcado para as 18h30, agora o jogo será às 20h30 na Vila Belmiro. A Federação Paulista acabou mudando o horário do jogo. Mas vamos falar aqui sobre qual será esse time para a estreia, quais os testes que o técnico Odair Hellmann está fazendo. Vale ressaltar que o Santos ainda vai fazer um jogo treino domingo contra o São Bernardo, e aí provavelmente o Odair Hellmann vai ter na cabeça dele mais concreto, né, quem deve começar jogando no Campeonato Paulista ou não. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e quero a sua opinião aqui nos comentários. Como você começaria o time do Santos no Campeonato Paulista? Deixa a sua opinião aqui, que é sempre muito bem-vinda. Antes da gente falar sobre isso, quero falar da OneFootball, porque se tem um lugar que vai dar em primeira mão a escalação do Santos, é lá na OneFootball, que está cobrindo o Santos na Copinha. Tem informações também do time principal do Santos. Vai começar daqui a pouco a janela de transferências e alguns jogadores do Santos podem sair. Então tudo você fica por dentro lá na OneFootball, tá certo? O link está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou aproxima o seu celular aqui na tela, vai no QR Code para você conseguir baixar também, tá certo? Totalmente gratuito. Bom, vamos começar falando aqui do sistema ofensivo do Santos. Isso já está muito bem definido pelo técnico Odair Hellmann. A expectativa é que o Santos atue com 4 atacantes, mas o Soteldo jogando no meio-campo, que é uma questão que a gente vem falando há tempo aqui no canal, que o Soteldo vai ser sim esse meio-campista do time do Santos, já que até o presente momento, e acredito que o Santos não vai trazer nenhum meio-campista, né, um cara mais de armação com essa característica. Tem alguns jogadores que ainda são da base, que não sei se estão prontos ainda para assumir essa responsabilidade. Talvez o Odair possa promovê-los a titular mais para frente, né? Estou falando do Ivonei, que também por questões óbvias está na Copinha. O Ed Carlos, que está se recuperando de uma lesão no ombro, ele fez a cirurgia, inclusive, né? Está se recuperando da cirurgia, melhor dizendo. Tem o Miguelito, que está nesse processo de transição para o gramado, né? Fisioterapia e gramado, que está se recuperando de uma lesão leve no joelho, tá em Atibaia, está se recuperando. E também tem o Gabriel Pirani. Só que o Pirani, ele vem de uma temporada que ele não foi destaque do Cuiabá, por exemplo. Quando ele esteve como titular da equipe do Santos, ele também não conseguiu, né, ter uma certa sequência no time principal. Então imagino que Soteldo mesmo vai ser esse meio-campista do Santos para esse começo de temporada. Essa é a tendência. E outra questão, né? Vem treinando assim já desde o começo dessa pré-temporada com o técnico Odair Hellmann. E outra coisa, quando Odair e Falcão chegaram ao Santos, eles foram comunicados dessa possibilidade, né, de trabalhar com o Soteldo jogando ali no meio-campo. O Soteldo, que com o Orlando Ribeiro, antes dele se machucar, ele acabou atuando também como meio-campista na seleção da Venezuela também. Às vezes ele faz essa função de meio-campista, principalmente ajudando a puxar contra-ataques. A gente sabe que isso é uma característica muito presente dos times do Odair Hellmann. Então o Soteldo deve ser o cara aí que vai ficar mais centralizado no meio-campo do Santos. Aí, quais são os outros 3 atacantes, né? Mendonça de um lado, Ângelo do outro e Marcos Leonardo, o nosso centroavante. E aí, né, sempre bom reforçar que Ângelo e Marcos Leonardo foram liberados, não vão disputar o Sul-Americano Sub-20, ainda bem, então titulares desde o começo do Campeonato Paulista, tá certo? E aí vamos ao setor defensivo do Santos. Já falamos quem vai atacar, mas quem vai defender. Antes de mais nada, é bom ressaltar que o Odair Hellmann vem passando nos treinamentos a importância de todo mundo se ajudar. Então a importância dos laterais saberem atacar e se defender, dos atacantes atacarem e também ajudar na recomposição,
os volantes, os zagueiros, todo mundo tem que fazer um pouquinho de cada para que seja um time equilibrado. É essa a palavra, né? Equilíbrio, que o Odair Hellmann tá batendo na tecla com os jogadores do Santos. Não quer um time só ofensivo e nem um time só defensivo. E aí atrás temos algumas dúvidas, principalmente para a estreia do Santos no Campeonato Paulista. Por quê? Felipe Jonathan e Rodrigo Fernandes são dois jogadores que estão fazendo reforço muscular e ainda não treinaram no gramado com os demais jogadores do Santos, né? Então pode ser que eles acabem perdendo aí a estreia do Santos ou os primeiros jogos do Campeonato Paulista. Ainda não é certeza, né? Teremos essa certeza mais pra frente, mas já fica com essa pulguinha atrás da orelha para o Odair Hellmann. E aí, caso o Felipe Jonathan não jogue na estreia, o Lucas Pires deve ser o jogador, né, que vai assumir essa posição. É um jogador muito mais ofensivo. Lucas Pires é muito mais ofensivo do que defensivo. Tem algumas falhas, né, de marcação que precisa corrigir, é jovem ainda, mas ele é muito mais ofensivo. E aí do outro lado você deve ter um João Lucas, até para ser esse equilíbrio, por isso que ele tá, né, com certo favoritismo à frente do Natan, porque ele é um jogador que que defende muito mais, foi um dos líderes de desarmes, né, no Campeonato Brasileiro de 2021, foi o principal, né, homem que desarmou ali entre os clubes do Campeonato Brasileiro. Então, é esse equilíbrio. Você tem um jogador, um lateral mais ofensivo, Lucas Pires ou Felipe Jonathan, né, dependendo quem atuar por ali, e você do outro lado tem um lateral que é mais defensivo, para ter esse certo equilíbrio, tá certo? E aí, volantes. Quais seriam os volantes do Santos? Tem uma certa disputa entre Dodi e Zanocelo. O Santos entende que pode recuperar o Zanocelo, até pensando, quem sabe, numa venda futura, né? Ele que recentemente teve interesse do Palmeiras, Internacional, Sevilha, o Vasco, que foi o mais recente de todos, mas o Santos acabou pedindo um valor, né, que meio que assustou o Vasco não quis fazer negócio. Mas o Zanocelo tá brigando sim por uma vaga nesse meio campo do Santos. O lado que conta para o Dodi, o que conta de positivo para ele, é que ele foi o homem de confiança do Odair Hellmann no Fluminense, quando o Fluminense jogava com 3 volantes. Então pode ser que o Dodi ganhe em relação a isso, né? Ele é um jogador também que sabe sair em velocidade, tem um bom passe e sabe também marcar. Então isso também conta a favor do Dodi. Eu apostaria que começa o Dodi, tá? Se tivesse que apostar ali, aposto que vai ser o Dodi. Aí, para ser o primeiro volante do Santos, Rodrigo Fernandes, né, como eu disse, ainda está como dúvida. E aí tem 2 jogadores também que estão brigando essa vaga de titular, que é o Sandri, que deve ser primeiro volante com o Odair Hellmann. O Odair teve uma conversa com o Sandri e foi definido que ele vai ser primeiro volante com ele. E o Sandri é um jogador, antes da lesão, que inclusive na Libertadores, sempre falo isso, na Libertadores ele foi muito bem, tanto na questão de marcação, com desarmes cruciais, como na questão de bola longa, dava um passe, né, que parecia que deu com a mão assim, que era perfeito para os jogadores do Santos, enfim. O Sandri, antes da lesão, foi muito bem. Depois da lesão, teve Covid, enfim, Sandri não conseguiu uma sequência e não foi tão bem assim no Santos, né? Em alguns momentos até um pouco desatento nos jogos e tal, mas se for o Sandri antes da lesão, show, muito legal, o Santos ganha muito com isso. E o outro jogador que briga com o Sandri, né, para estreia, caso o Rodrigo Fernandes não tenha condições, é o Camacho. Camacho, que a gente sempre fala aqui que ele é segundo volante, né? Ele foi contratado quando ele estava no Corinthians sendo segundo volante. Mas aí, desde a saída do Alisson, né, o Santos não tinha ainda meio que virou o primeiro volante. Aí o Rodrigo Fernandes não jogava, entra o Camacho, né? Então ele meio que virou o primeiro volante no time santista e o Camacho que terminou o ano de 2022 como titular da equipe santista. Mas tem essas dúvidas aí no time titular do Santos, tá certo? Óbvio que se o Rodrigo Fernandes tiver condições, aí vocês esqueçam tudo que eu falei de Sandri e Camacho, que aí o titular vai ser Rodrigo Fernandes, tá certo? E aí, a dupla de zaga, sem novidades, Eduardo Bauerman e também Michael, e no gol, obviamente, João Paulo. Sendo sincera com vocês,
esse time do Santos, eu acho que tem sim tudo para conseguir avançar para o mata-mata. Tem tudo para passar no grupo. Passam 2 times. Imagino que no grupo do Santos vai passar o Bragantino e vai passar o Santos. E aí nas quartas de final, né, que se enfrentam os times que passaram do grupo, o Santos tem a obrigação de vencer o Bragantino. Ah, Nájila, mas tem a obrigação de vencer o Bragantino. O Santos tem obrigação de pelo menos chegar a uma semifinal de Campeonato Paulista. Obrigação. Pelos vexames que fez nas 2 últimas temporadas e também porque agora o Campeonato Estadual tem peso na questão da Copa do Brasil. Então também para o Santos não dar um vexame ainda maior e ficar fora da Copa do Brasil, precisa se garantir também no Campeonato Estadual. Mas eu acho que esse time, né, dá sim pra gente ir se virando, tá bom? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E importante falar que eu esqueci de citar ao longo do vídeo, Miguelito, né? Ah não, falei do Miguelito, mas enfim, o Miguelito, a dúvida é caso ele se recupere, né, dessa questão da transição, já possa jogar e tal, se ele vai pro mata-mata da Copinha, ou se ele fica com o time do Santos, né, para a sequência do Campeonato Paulista, porque ele está inscrito na Copinha também. É isso, acho que não esqueci de mais nada. Se eu esqueci, depois a gente vem no outro vídeo e fala, tá certo? Mas me fala aqui nos comentários qual seria o seu time do Santos para a estreia com os jogadores que estão à disposição. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.